Bom Bom dia, dia. professor Gaudêncio. Bom dia, Como é que o Bom senhor dia, tá? professor. tudo bem? João Vitor, peraí, João Vitor. Bom dia, professor. Ah, não falo mais, não. E aí, Professor, tudo como é que está o bom? assunto da matéria de hoje? Te digo já. Já estão perto de tomar a vacina, né? Professor, lá em Pedras de Fogo, a idade tá para 21. Mas tu não mora aqui em João Pessoa? Tô. Pronto, aí você toma aqui, porque aqui, a partir de hoje é 12 anos a 17 aquele que tem algum problema de saúde, né? Mas É. quando, eu acho que na próxima semana, eu acho que pega para quem não tem problema de saúde. Eita. Vamos supor, quem tem problema de saúde que é de 12 a 17 anos já pode tomar hoje, sabe? E eu acho que na Sim. próxima semana pode pegar vocês, aqueles que não têm. No caso, vocês, que são sadios, graças a Deus, né? Que não tem Graças a nenhuma, Deus. que não tem nenhum problema, porque tem deles que tem, uns que já nascem, né? E outros, É. e outros adquirem depois do nascimento, né? É. Então, Maria, Ivani, Ivani. Rebeca, Débora e João Vitor. Só tem vocês quatro, né? Isso. Vamos começar, né? Vamos. Vocês já marcaram o teste de vocês para quando? Acho Geografia? que vai, acho que vai ser, os testes vão ser na outra semana. Aí pronto, ó, aí o assunto é tudo no mês de agosto, o que Tá vocês viram, certo, né? professor. Então, Certo. hoje encerra o assunto do teste da próxima semana, para você fazer a prova em si. Então, começando a Polônia, né, que é um país que está localizado na Europa. Então, o assunto, como o João Vitor falou, é Polônia e Hungria, viu? Todos os dois países estão no continente europeu, está na Europa em si. A Polônia, cujo território foi invadido pelas tropas de Hitler em 1º de setembro de 1939. Foi aí onde iniciou a Segunda Guerra, quando a Alemanha invadiu a Polônia, né? Então, daí iniciou a Segunda Guerra. A Polônia, o território foi invadido pelas tropas de Hitler em 1º de setembro de 1939, fato que marcou o início da Segunda Guerra Mundial. Teve sua economia agrícola e industrial prejudicada pela guerra, ou seja, com a guerra, suas indústrias foram destruídas. A agricultura parou de produzir, né? Também a indústria devido à guerra. Então, essa sua economia teve um prejuízo. Após a introdução da economia planificada, a indústria de base recebeu maior tensão da União Soviética, né? Onde se instalou o socialismo. Então, como a gente já viu aí, a União Soviética, que hoje não existe mais, começou a investir nos países que eram socialistas, para ela manter o poder dentro da Europa e no mundo, aqueles países socialistas, onde houve vários poderes, entre eles os Estados Unidos, que recebeu o nome de Guerra Fria. Com o tempo, a indústria polonesa cresceu e se diversificou. A siderurgia concentrou-se em Nova Uta, né? Que daí também teve o carvão, né? Na Cilícia,
as indústrias mecânicas lá para o norte do país, indústria naval, todas essas daí, que se instalaram com destaque para a Polônia. Grande expor também, né? Então, aí algumas cidades como a Lansk, que já pertencia à Alemanha, então já foi um grande desenvolvimento para aí. Na Polônia tem destaque o setor químico, né, que está presente em Varsóvia, né, que é a capital do país. A Polônia tem avançado muito desde os anos 90 em direção à economia do mercado. Essa economia do mercado é a capitalista. O desmonte da economia planificada não foi fácil. As empresas estatais eram, em geral, deficitárias e usavam tecnologia ultrapassadas. Em contrapartida, gerava muitos postos de trabalho, né? Então, essas empresas que eram do Estado no período do socialismo, quando foi o fim do socialismo, ela foi privada, passou a ser privada. Aí se dava emprego, o trabalho. A privatização de empresas estatais avançou no país, o que aumentou o desemprego e o fim do controle sobre os preços fez aumentar a inflação, que posteriormente foi controlada, né? Então, quando houve o fim do socialismo na Polônia, houve a privatização das empresas, as empresas públicas foi vendida. Aí teve o desemprego, teve o aumento da inflação. O que é inflação? É o controle, é o aumento do custo de vida, né? Então, isso foi mudando, danificando, causando alguns problemas para a população. O poder de compra diminuiu. Então, isso foi ruim para o Estado, para o país, onde a população perdeu seu poder aquisitivo, surgindo o desemprego. Certo? Então, a Polônia, cujo território foi invadido pelas tropas de Hitler em 1º de setembro de 1939. Aí foi quando iniciou a Segunda Guerra. Sua economia agrícola e industrial foi prejudicada no período da indústria, no período da guerra, a população não podia trabalhar na indústria, nem tampouco na agricultura. Sem contar que também essas indústrias foram afetadas e até destruídas com a guerra, o plantio em si, onde eles, durante esse momento, então sua economia foi prejudicada. A introdução da economia planificada, a indústria de base recebeu maior atenção do petróleo soviético, onde a União Soviética incentivou essa indústria. A economia planificada é a economia socialista, onde eles iam produzir de acordo para atender só a necessidade da população, não se vendia mais, era só com o objetivo de atender a população. Com o tempo, a indústria polonesa cresceu e se diversificou, ou seja, vários tipos de indústria. Então, essas indústrias foram diversificadas, surgiu vários tipos de indústria. Atualmente, a siderurgia concentra-se em Nova Uta, na Crocávia, né? E na bacia carbonífera de Silésia, enquanto as indústrias mecânicas ocupam o norte do país, quer dizer, a indústria mecânica está no norte do estado. Aí, a siderurgia está na Nova Uta, né, que é uma região, uma cidade. A carbonífera é na Silésia e a indústria mecânica no norte. Carbonífera é onde você vai encontrar
grande quantidade do carvão mineral. A indústria naval, a produção de navios, está em Gdansk, né, que era uma cidade que já pertenceu à Alemanha, né? Então, tudo isso foi aumentando os tipos de indústria na Polônia. O setor química está em Varsóvia. A Polônia tem avançado muito dos anos 90 em direção à economia de mercado, que quando foi extinta a União Soviética, todos os países socialistas passaram a ser capitalistas também. A Polônia tem avançado desde os anos 90 em direção à economia do mercado, que é a do capitalismo. O desmonte, quer dizer, o desmancho, o fim da economia planificada, que é a socialista, não foi fácil. Então, quando passou a vender as empresas do Estado, a privatização foi provocando o desemprego. O desmonte da economia planificada não foi fácil às empresas estatais. Eram grandes deficitárias e usavam tecnologia ultrapassada. Em contrapartida, gerava muitos postos de trabalho. A privatização de empresas estatais avançou bastante no país, o que aumentou o desemprego e o fim do controle sobre os preços do Estado. Com isso, gerou a inflação, o aumento do preço dos produtos, o aumento do custo de vida, que é o que significa inflação. Mas, com o tempo, também foram controlada a inflação. Então, a indústria vem, com o fim do socialismo, vem se expandindo, aumentando suas indústrias. Esse aumento da inflação, que é com a privatização, surgiu o desemprego e depois a inflação, mas sempre controlada. E então, da década de 90 para cá, a Polônia vem controlando esses produtos, né? E as suas indústrias, então eles vêm recuperando sua economia. E teve a mudança do socialismo para o capitalismo. A Hungria ocupa uma grande área de planície, atravessada pelo Danúbio. Danúbio é um rio que está no continente europeu, é um dos principais rios, que atravessa vários países. A França, Hungria, a Áustria, então, um grande rio. Ocupa uma grande área de planície atravessada pelo Danúbio. Esse rio separa os dois centros urbanos, que é Buda e Peste, que daí vai dar o nome de Budapeste, que forma uma cidade que dá o nome de Budapeste, que é a capital, que são duas pequenas cidades próximas, e depois se formou uma área que vai dar o nome de Budapeste, né? Então, que era pequena cidade. E depois, quando se uniram, se formou uma só, que hoje representa o quê? A capital do país. Budapeste foi a verdadeira metrópole da Europa Oriental, fornecendo produtos e serviços diversificados a uma população com razoável poder aquisitivo. Então, daí a Hungria, que a Hungria também foi resultado do desmembramento do Império Austro-Húngaro, né? E daí se formou-se a Áustria, a Hungria, Iugoslávia e Tchecoslováquia, se formaram esse país em si. O turismo cresce a cada ano no país, e ao lado de Praga, na República Tcheca, é campeã em recebimento de turistas internacionais no leste europeu, né? Então, aí a Hungria, aí tem grande quantidade de turismo. A Polônia e a República Tcheca e a Hungria foi um país europeu oriental que avançou no desmonte da economia
socialista e a introdução capitalista, além de ser um país que recebeu mais investimento estrangeiro. Quer dizer que a Polônia e a Hungria recebeu grande investimento estrangeiro. Quando o fim do socialismo, eles começaram a se foi e recebeu incentivo de alguns países estrangeiros, para recuperar a sua economia, que antes era socialista, e passando para o capitalismo, para as empresas privadas, para a empresa privada em si. Desde os anos 90, com a privatização de empresas do Estado e o fechamento de outras, o desemprego aumentou no país e gerou grande descontentamento da população. Então, como na Polônia e na Hungria, quando houve a privatização das empresas, causou que inflação e desemprego, né? Então, que a empresa era do Estado e passou para ser de particular. Então, a empresa privada, como se via mais o lucro, começou a diminuir o trabalho para a população e gerando desemprego. Então, daí teve esse prejuízo para a população em si. Certo? Então, a Hungria ocupa uma grande área da planície atravessada pelo rio Danúbio. Então, ela está localizada próxima ao rio Danúbio. Esse rio separa os dois centros urbanos, Buda e Peste, que formam a capital Budapeste, né? Então, a localização dele está próxima ao rio Danúbio. Budapeste foi a verdadeira metrópole da Europa Oriental, fornecendo produtos e serviços diversificados a uma população com razoável poder aquisitivo. Então, daí fez com que esta população saísse. O turismo cresce a cada ano no país, e ao lado de Praga, da República Tcheca, e é campeã em recebimento de turistas internacionais no leste europeu. A Polônia e a República Tcheca, a Hungria, foi um dos países europeus oriental que avançou no desmonte da economia planificada e na introdução capitalista, além de ser um país que recebeu mais investimento estrangeiro. Ou seja, quando ela era socialismo e passou para o capitalismo, ela começou a receber incentivo do Estado, do governo em si. Desde os anos 90, com a privatização de empresas estatais e o fechamento de outros, o desemprego aumentou no país e gerou grande descontentamento da população. Então, houve o desemprego com a privatização e daí foi causando danos para o meio ambiente. Então, isso veio por toda a destruição da natureza em si. Então, foi causando prejuízo para a população. Certo? Olha, eu pedi para vocês fazerem uma atividade na aula passada, não foi? Foi. Você fez, Vani? Aham. João Vitor fez, mas Débora, Yasmin e Amanda fizeram. Professor, não consegui achar as respostas. Não conseguiu? Professor, eu fiz. Certo. A Amanda é aquela que é um pouco tímida, né? Que não gosta de falar, né? Ela saiu agora, professor da sala. Ela estava agora e saiu agora. Eu digo, mas ela é uma que não gosta de falar, né?
Ela e Rebeca, que não falou muito na aula. Aí a Amanda, é por isso que ela saiu, acho. Rebeca fez. Fiz, professor. Pronto. Diga aí, Rebeca, como você fez. Eu coloquei assim. Após uma década de guerras motivadas por conflitos étnicos e separatistas, a Iugoslávia foi desmembrada, com a independência da Croácia, Eslovênia, Macedônia e Bósnia. Apenas as repúblicas da Sérvia e Montenegro permaneceram sob o controle da Federação. A Iugoslávia foi dividida em 8 unidades federais que passaram a ser 6 repúblicas: Eslovênia, Croácia, Bósnia e Herzegovina, Macedônia, Montenegro, Sérvia e as 2 províncias autônomas ficaram com a Sérvia. Certo. Só fez só. E a Tecoslováquia você fez, não? Fiz. Diga aí como ficou a Tecoslováquia. A dissolução da Telosváquia foi um processo histórico que pôs fim à antiga Tecoslováquia e criou dois novos países, a República Tcheca e a Eslováquia, a partir de 1 de janeiro de 1993. A Tchecoslováquia nasceu na União das Nações Tcheca e Eslovaca e, em 1993, dividiu-se em 2 estados, a República Tcheca e a República da Eslováquia. Certo. Vani fez assim. Não, professor. E como você fez? Ô, professor, é porque assim tá meio difícil de ler, mas qual é o nome mesmo para pesquisar? Diga aí o nome, os primeiros dois nomes. Vani, você não fez, não. Esse dedo que tá aqui, ó, aqui, ó, vou mostrar na câmera, viu? Certo. E Yasmin fez? Ó, Fiz, professor. aqui, tá vendo? Eu fiz, ó, professor, porque a minha letra tá feia, ó. Mas tá feito. Tá, tô vendo, Não, aí fiz, tá certo. Tá bem. Pronto, olha. Esse assunto daí você pode para a prova, a próxima prova, viu? Que termina hoje. O assunto da prova, né? Para vocês fazerem a próxima semana. Yasmin fez igual a Rebeca, ou tem alguma coisa para acrescentar mais? Eu fiz assim, ó, professor, do Iugoslávia. Em janeiro de 1946, uma Assembleia Constituinte proclamou uma nova forma de organização da Iugoslávia. A monarquia, abolida durante a Segunda Guerra, deu lugar a 6 repúblicas: Sérvia, Croácia, Eslovênia, Bósnia-Herzegovina, Herzegovina. Montenegro, e 2 regiões autônomas, Kosovo e Vojvodina, sob o comando do croata Josip Broz Tito. Certo. Só isso? Só, na Iugoslávia só. E da Tecoslováquia? Botei assim, a dissolução da Tchecoslováquia ou dissolução da Checoslováquia foi um processo histórico que pôs fim à antiga... Peraí, professor. Que pôs fim à antiga Tchecoslováquia. Não, professor, ignore, é porque... Tá bom, Vani, deixa eu ver. Que pôs fim à antiga Tchecoslováquia e criou 2 novos países, a República Tcheca e a Eslováquia, a partir de 1 de janeiro de 1993. Pronto, professor, botei só isso. Certo. Samanta fez. Samanta e Débora. Eu faltei a aula passada, professor. Certo. E Samanta? Ela tá dizendo que fez, professor. Certo. Olha, então, esse assunto aí, como aí, pode
está incluindo na prova de vocês. Se pode se perguntar quais os países formados pela a Iugoslávia. Então, vocês vão citar essas repúblicas, esses países se tornaram independentes, Montenegro, Sérvia, né? Então, vocês vão, a Macedônia e os outros, né? Então, pode ser uma pergunta da prova de vocês. Eslováquia, até Eslováquia, República Tcheca e Eslováquia. Então, pode ficar aí. Se tem algumas que houve com um acordo e outros com conflito, né? Então, uma foi mais fácil do que outra para se tornar independente. E apesar que ainda hoje tem algumas dessas repúblicas que vivem um pouco de conflito entre um e outro, devido à disputa do poder, porque a população tem a maioria de uma raça, de uma e a minoria é quem tem o poder. Então, e outros ainda quer ter uma influência lá dentro. Mas eles hoje são independentes. Então, como eu falei, a gente já viu, e na Primeira Guerra tinha o Império Austro-Húngaro. E quando terminou a Primeira Guerra, houve o desmembramento desse Império Austro-Húngaro, que formou 4 países: a Hungria, a Áustria, Iugoslávia e Tchecoslováquia. Aí depois, agora na década de 90, a Iugoslávia e a Tchecoslováquia foi desmembrado, como vocês fizeram a pesquisa aí. Mas antigamente, até 1914, na Primeira Guerra, era um império que formava 4 países. Depois da Primeira Guerra, aí se tornaram 4, que foi a Áustria, Hungria, Tchecoslováquia e Iugoslávia. E na década de 90, esses 2 se desmembraram. Então, continuando aqui. Hoje o nosso assunto é a Polônia, né? Onde você viu que foi na Polônia que teve o início da Segunda Guerra Mundial, onde a Alemanha invadiu a Polônia em setembro de 1939. Então, daí teve o início da Segunda Guerra. E esta guerra foi de 39 a 45. A Polônia, cujo território foi invadido pelas tropas de Hitler, como vocês sabem, era da Alemanha. Então, em 1º de setembro de 39, ele invadiu a Polônia. O início da Segunda Guerra Mundial teve sua economia agrícola e industrial prejudicada pela guerra. Após a introdução da economia planificada, a indústria de base recebeu maior tensão do petróleo soviético. Então, quando se tornou-se industrial, socialista, então recebeu o incentivo da União Soviética, quando ele passou para o socialismo. Então, daí houve este avanço da indústria em si, onde ele se tornou-se aqui. Com o tempo, a indústria polonesa cresceu e se diversificou. Atualmente, a siderurgia concentrou-se em Nova Huta, na Cracóvia, né, que era uma região da Polônia, onde tem grande quantidade de indústria siderúrgica. Que isto vocês podem encontrar nas atividades da próxima semana. Na base carbonífera de Silésia, enquanto a indústria mecânicas ocupa o norte do país, a indústria da construção naval, estabelecidas na parte de Antártica, cidade que já pertenceu à Alemanha, né? Então, já teve as indústrias naval que estabelecia nessas cidades em si, na Alemanha. Aí, com o de Gideon, que tem um destaque no setor químico, também
está em Varsóvia, né? A cidade, o setor químico está em Varsóvia, grande quantidade de indústria, onde essa indústria se diversificou, né? Formando vários tipos de indústria. A Polônia tem avançado nos anos 90 em direção à economia de mercado, ou seja, a economia de mercado é o capitalismo, que antes ela era socialista, não aceitava a propriedade privada, tudo era do Estado. Com o fim, houve a privatização e passou para a economia de mercado, onde as empresas podem ser privada. Então, isso ocorreu lá conta. O segundo aqui, viu? Alô? Ela saiu. Não foi não, ela foi lá no mercado. Então, a indústria da Polônia se diversificou, vários tipos de indústria, como até a mecânica, a siderúrgica. Quando ela era socialista, não, as empresas eram do Estado, ou coletiva, né? Então, quando veio o fim do socialismo, aí passou a ser capitalista, aí já aceitou que a empresa privada. Apesar que com essa empresa privada também começou a surgir, apareceu o desemprego, teve aumento da inflação. Inflação é o aumento do custo de vida, dos preços dos produtos. Então, a Polônia tem avançado muito desde os anos 90 em direção à economia de mercado. O desmonte da economia planificada não foi fácil, as empresas estatais eram, em geral, deficitárias. O que é isso? Tinha algumas deficiências na produção, não procurava gerar outros produtos e ampliar o que já existia. Então, tinha uma produção baixa. Então, não se produzia em grande quantidade, porque isso lá se produzia mais para atender a necessidade interna, não via mais para exportar, vender para outros países. E usava tecnologia ultrapassada, em contrapartida, gerava muitos postos de trabalho, gerava emprego, né? Mas não tinha uma produção. A produção era para o mercado interno e os seus produtos não era, como se diz, uma boa qualidade em si. Então, já tinha essa parte aí. Aí veio a privatização das empresas. Quando privatizou, aumentou o desemprego. Aí a privatização não tinha mais o controle do Estado. O Estado controlava o que ia produzir. E com a privatização, não, eles podiam produzir aqueles o que quisessem, a quantidade que quisessem, para já, não só para o mercado interno, mas para o mercado externo. Com isso, aumentou a inflação, né? A inflação, como vocês já sabem, é o aumento dos preços dos produtos, do custo de vida. Surge o desemprego, porque a empresa privada, ela visa mais do que o lucro. Então, ela ia diminuir o número de funcionários para ter mais lucro. A Hungria ocupa uma grande área de planície. Agora vamos para a Hungria. Os dois países hoje, a gente estava vendo Polônia e Hungria. A Hungria está no Rio Danúbio, né, ocupado próximo ao Rio Danúbio.
que é o rio que separa dois grandes centros, Buda e Pest. E essa formação desses dois centros urbanos formou a capital, que é Budapeste, né? Então, se uniu. Então, daí, essa cidade, Budapeste, é uma das maiores da Europa Oriental, do leste europeu, onde existia o socialismo antigamente. A Hungria ocupa uma grande área de planície atravessada pelo Danúbio. Esse rio separa os dois centros urbanos, Buda e Pest, que forma a capital Budapeste. Budapeste foi a verdadeira metrópole da Europa Oriental, fornecendo produtos e serviços diversificados a uma população com razoável poder aquisitivo. Certo? Então, daí surgiu essa parte ali. Então, fez com que se desenvolvesse, né? Onde essa área da Hungria está tentando investir em indústria, na agricultura, para que o país crescesse. Uma coisa que vem também, o turismo, né? Cresce em cada ano, né? Aí também recebe grande quantidade de turismo, tanto da Europa como de outros países, né? Do leste europeu, onde elas têm grande quantidade de recebe. A República Tcheca, a Polônia e a Hungria foi um país europeu oriental ou do leste que avançou no desmonte da economia planificada, ou seja, no desmanche da economia socialista e a introdução da capitalista, e que recebeu investimento estrangeiro. Com o fim da União do Socialismo, a Hungria recebeu, juntamente com a Polônia, grande investimento de outros países, onde esses países levavam suas empresas, né, que se formava multinacional, e recebendo um incentivo dos países que já era capitalista. Então, para ele crescer, para se desenvolver. Então, daí surgiu um avanço. Então, desde os anos 90, com a privatização das empresas e o fechamento de outros, o desemprego aumentou no país. Então, como do jeito que na Polônia, como na Hungria, com a privatização, houve o desemprego, certo? Onde a população ficou insatisfeita, né? A inflação também, o custo de vida. Então, tudo isso provocou uma revolta em si dentro da população, devido ao aumento de desemprego e o aumento da inflação. Certo? A Hungria ocupa Eu perguntando para vocês, onde está localizado a Hungria? Vocês vão responder o quê? A Hungria está próximo ao rio Danúbio, né? Então, como é formada a capital? Quais foram os dois centros urbanos que deu o nome Budapeste? Então, teve os dois centros, Buda e Peste, e a junção formou a capital Budapeste, né? Então, grande área da planície atravessada pelo Danúbio. Então, a Hungria está localizada na planície do rio Danúbio, próximo ao rio Danúbio. O rio Danúbio separa os dois centros urbanos, Buda e Peste. Então, que daí formou a capital Budapeste, né? Onde se está localizado o centro do país, a cidade mais desenvolvida do leste europeu e da Hungria. A metrópole da Europa Oriental e do leste europeu, que fornece grandes produtos e serviços diversificados, ou seja, vários tipos de serviço aí.
e que a população tem um bom poder aquisitivo. O turismo cresce a cada ano no país e ao lado de Praga, na República Tcheca. Então, na Hungria, o turismo se cresce, desenvolve e recebe grande quantidade de turistas no leste europeu, turistas internacionais vindo de outro país. A Polônia e a República Tcheca, a Hungria foi um país europeu do leste europeu, um país oriental que no avanço do desmonte do socialismo e a introdução do capitalista, recebeu grande investimento estrangeiro, onde ele recebeu grande incentivo dos outros países, vindo tanto na própria Europa como vindo aqui da América, no caso, os Estados Unidos. Desde 90, com a privatização de empresas dos estatais e o fechamento, aí surgiu o desemprego, onde a população ficaram insatisfeita. Então, daí houve a privatização na Polônia e na Hungria, e houve o desemprego, e a população ficando insatisfeita. Esse desemprego também, essa privatização também provoca a inflação, o aumento dos preços. A Polônia, como você já viu, foi invadida pelos alemães, pela tropa de Hitler, em 1º de setembro de 1939, né? Que aí marcou o início da Segunda Guerra. Nesse período houve o início da Segunda Guerra em si. A Polônia, cujo território foi invadido pelas tropas de Hitler em 1º de setembro de 1939, fato que marcou o início da Segunda Guerra. Teve sua economia agrícola e industrial prejudicada pela guerra. Então, durante a guerra, a agricultura e a indústria foram prejudicadas. Certo? Então, daí surgiu o problema para a população em si. Após a introdução da economia planificada, a indústria de base recebeu maior atenção da União Soviética. Então, quando a Polônia implanta o socialismo, aí a União Soviética começou a incentivar isso lá. Como ele recebeu grande incentivo da União Soviética, quando a União Soviética é extinta, aí também todos os países socialistas que pertenciam que tinha relação com a União Soviética também foi ao fim, né? Com o tempo, a indústria polonesa cresceu e se diversificou. Atualmente, a siderúrgica concentrou-se em Nova Huta, na Cracóvia e na bacia carbonífera da Silésia, enquanto a indústria mecânica ao norte do país. Certo? Então, aí a indústria da Polônia foi diversificada e sendo vários tipos de indústria em várias regiões do país. A indústria naval, a produção de avião, ficaram na cidade de Gdansk, onde era uma cidade que já tinha sido da Alemanha. Gdynia, que merece destaque. Também o setor químico, né, que está em Varsóvia. Então, a indústria diversificada, espalhando para todas as regiões do país. A Polônia tem avançado muito desde os anos 90 em direção à economia de mercado. O desmonte da economia planificada não foi fácil, né? Então,
quando o fim do socialismo, houve vários problemas para essa mudança do socialismo para o capitalismo, onde a empresa estatal foi vendida, não tinha grande quantidade de produção, apesar que dava grande quantidade de trabalho, mas não tinha as condições de criar novos produtos, aperfeiçoar os produtos que já tinha. Então, elas tinham uma deficiência na produção. Com tudo isso foi que levou o país a vender, a se privatizar, até a mudança do socialismo para o capitalismo. Isto aconteceu em todo o leste europeu, onde tinha os países do leste, certo? Então, isso aconteceu em todos os países do leste europeu, certo? A privatização de empresas estatais avançou bastante no país, o que aumentou o desemprego e o fim do controle sobre os preços, fez aumentar a inflação, né? Essa inflação que é o aumento do custo de vida. Então, isto aconteceu todo o leste europeu, onde os países socialistas chegaram ao fim porque eles não investiam na produção de alguns produtos para atender a necessidade da população. Eles utilizavam mais a parte militar, né? E os bens de consumo, eles não faziam grande incentivo, principalmente a União Soviética. Então, com isso, gerou a insatisfação da população. Então, esta população começaram a ficar insatisfeita. Aí fez com que este socialismo chegasse ao fim, certo? E quando há essa privatização, as empresas dos estados, que era do Estado, é vendida, a população ainda vai sofrer as consequências, que é o desemprego, a inflação, até com nada um ano, 2 ou até mais, que essa economia se recupere e se vai se adaptando ao novo sistema que foi o capitalismo, para que a população possa ter melhores condições de vida, o emprego, o controle da inflação, do aumento dos produtos. A Polônia tem avançado muito desde os anos 90 em direção à economia de mercado. O desmonte da economia planificada não foi fácil. As empresas estatais eram, em geral, deficitárias e usavam tecnologia ultrapassada, né? Ou seja, as técnicas utilizadas dentro das empresas eram antigas, então não podia produzir um produto de boa qualidade e nem procurava criar novos produtos. Com tudo isso, levou uma dificuldade para a população. Então, a Polônia tem avançado desde os anos 90 em direção à economia de mercado. O desmonte da economia planificada não foi fácil. As empresas estatais eram, em geral, deficitárias, né? Não tinha capacidade. Isso é tecnologia atrasada. E gerava grandes postos de trabalho, mas não tinha um aperfeiçoamento dos produtos. Não tinha os produtos de boa qualidade. Com isso, levou o fim deste sistema. A privatização das empresas provocou que o desemprego, o Estado não podia mais, e o fim do controle, que o Estado era quem controlava, só ia produzir aquilo que o Estado mandava. E a intenção do governo, do Estado, era produzir só para o mercado interno, não era para
à venda. Aí também, com isso, aumentou a inflação, além do desemprego, a privatização aumentou, fez surgir desemprego e o aumento da inflação, que afetou diretamente o quê? A população. Apesar que, mesmo depois, a inflação sendo controlada. Então, isso foi ruim para a população em si. A Hungria ocupa uma grande área de planície, atravessada pelo Danúbio. Então, procurando onde está localizada a Hungria. Está próximo do rio Danúbio, na planície do rio Danúbio. O rio Danúbio separa duas cidades pequenas, a Buda e Peste, que esse daí vai se formar a capital que dá o nome de Budapeste. A Budapeste é a maior cidade do país e a metrópole da Europa Oriental, que fornece grande quantidade de produtos e serviços diversificados. E a população tem um bom poder aquisitivo. Então, lá, elas têm vários tipos de serviços e passa para a população em si. Também tem grande quantidade do turismo, onde recebe, é uma cidade do leste europeu, que recebe de turismo internacionais, vindo de outros países. A Polônia, a República Tcheca, a Hungria, foi um país europeu oriental que avançou no desmonte da economia planificada e a introdução capitalista, além de ser um país que recebeu mais investimento estrangeiro. Então, daí teve investimento de grande quantidade em si. Então, essa daí teve um investimento de outros países. Desde os anos 90, com a privatização, as empresas do Estado e o fechamento de outros, e o desemprego aumentou, que gerou grande descontentamento da população. Então, a população perdeu-se em grande quantidade em si. A população ficou insatisfeita. Então, daí foi gerando um conflito entre umas e outras. Então, daí gerou esse desmonte da população, onde foi saindo de uma região para outra. Então, o país em si teve esta perda em si. A Polônia, cujo território foi invadido pelas tropas de Hitler em 1º de setembro de 1939, fato que marcou o início da Segunda Guerra Mundial. Teve sua economia agrícola e industrial prejudicada pela guerra. Após a introdução da economia planificada, a indústria de base recebeu maior atenção do petróleo soviético. Então, eu posso perguntar para vocês o que... Licença aqui para atender o telefone. Quem é? Bom dia, turma. Intervalo, recreio. Já terminou, professor? Já. Beleza. Tchau, até isso. Pronto. Então, Tchau. A próxima aula é inglês, viu? Tchau. Tá certo, professor. Bom recreio. Tchau, professor Gaudêncio. Fica com Deus. Próxima aula é 8º ano, viu? Tá bem.